Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. Esta manhã vamos debater a polémica em torno dos colégios particulares com contratos de associação. O Governo decidiu cortar o financiamento e encerrar turmas de início de ciclo nestes colégios por considerar que não faz sentido haver duplicação de escolas. Esta manhã ficou marcada por protestos em vários estabelecimentos de ensino, um pouco por todo o país, e vai ser assim todas as quartas-feiras. O diretor da associação que representa os colégios privados exige ao Governo que cumpra os contratos que foram assumidos pelo Estado. Em entrevista ontem à noite, aqui à SIC Notícias, Rodrigo Queiroz e Melo diz que é uma reivindicação razoável. O que nos parece é que esta interpretação que estamos a defender é a interpretação que foi, repito, entendida por municípios de maioria socialista, por sindicatos, pela Confederação de Associações de Pais e, portanto, eu penso, novamente, com o Governo nós não discutimos direito, nós com o Governo discutimos política e política educativa. E, neste caso, o que discutimos é o nosso pedido que o Estado honre os compromissos. Daqui a pouco poderão repensar o contrato de associação, que nós, provavelmente, estaremos em desacordo. Mas o desacordo é democrático e é razoável. O problema é o não cumprimento pelo Estado. Responsáveis do Ministério da Educação iniciaram ontem uma ronda de reuniões com diretores escolares. Até amanhã vão avaliar a capacidade das escolas públicas poderem receber alunos de estabelecimentos privados com contratos de associação. A Secretária de Estado da Educação está convicta de que a decisão do Governo sobre contratos de associação é a correta. Alexandra Leitão explica que este procedimento é normal na preparação do ano letivo. Para mim pareceu-me razoavelmente simples e justificado. Quando estou a fazer, desde que estou no Governo, a primeira gestão da rede para o próximo ano letivo. Portanto, é este o momento em que entre abril, maio, junho se faz o dimensionamento da rede para o ano letivo seguinte, tivesse em conta exatamente este evitar de duplicações. E o que está a ser analisado, como é analisado, aliás, para a rede pública, é o início de ciclos, portanto, é o dimensionamento da oferta. Portanto, estamos a falar de quintos, sétimos e décimos anos. Salientava que esta análise da oferta necessária é uma análise que também se faz para as escolas públicas. As escolas públicas, por volta desta altura, também pedem a abertura, ou enfim, prevêem a abertura de determinado número de turmas e a administração escolar verifica se essa proposta feita pelas escolas se coaduna ou não com a rede. Eu sou jurista e, portanto, sei que fiz uma análise muito cuidadosa, fizemos uma análise muito cuidadosa de todos os instrumentos jurídicos aplicáveis. Estou confiante, absolutamente convicta da interpretação que estamos a fazer. Naturalmente, os tribunais seguirão o seu curso com todo o respeito e depois veremos. Na Opinião Pública desta manhã vamos então falar da polémica em torno dos contratos de associação com colégios privados. Queremos saber se concorda com a mudança das regras de apoio financeiro ao ensino particular, como avalia as queixas dos colégios privados e as consequências que estas mudanças vão trazer para escolas, alunos e professores. Considera que a política do Governo põe em causa a liberdade de escolha ou, pelo contrário, é uma aposta na escola pública? Pode já começar a participar, tem ao seu dispor os telefones habituais do programa 214161147 ou o 214161148. São convidados do Opinião Pública Porfírio Silva, deputado do PS, e Nilza Sena, deputada do PSD. Muito bom dia a ambos, bem-vindos à Opinião Pública. Começo por si, Porfírio Silva. Quando falamos de educação, um setor que de facto precisa de serenidade e de estabilidade, faz sentido esta polémica? Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria afirmar algo que me parece absolutamente essencial, precisamente para que não possamos cair em alarmismos. Foi dito que o Governo decidiu encerrar turmas. Isso não é certo. Os contratos existentes são contratos plurianuais, de 3 anos. Esses contratos de 3 anos vão manter-se. Esses contratos prevêem um certo número de turmas. Essas turmas vão ser respeitadas. Os contratos prevêem um certo montante financeiro. Para esses 3 anos, esse montante vai ser respeitado. Além dessas turmas que já estão previstas e, portanto, não vai encerrar nenhuma turma, todos os alunos vão poder terminar o ciclo de estudos em questão sem saírem da turma em questão, sem saírem da escola em questão e sem deixarem de ter o mesmo financiamento previsto nestes contratos. Ou seja, são mudanças que vão aplicar-se apenas a novas turmas. Exatamente. É importante que se diga isso para não se explorar o alarmismo
para assustar as pessoas com efeitos, pretendendo obter efeitos políticos. Mas esse alarmismo já é patente. Temos visto aqui vários protestos, certo, com há muita gente, assim, com preocupações não só das escolas, nomeadamente com o receio do risco de desemprego, nomeadamente para a classe dos professores, alunos. Vamos por partes, porque está a pôr várias questões que são todas elas muito importantes. Além das turmas que estão previstas nos contratos e que serão inteiramente respeitadas, nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tivemos a preocupação de perguntar explicitamente ao Governo como é que queria fazer as coisas, porque, obviamente, a nós interessa-nos imenso que os contratos sejam respeitados e, portanto, fizemos essa pergunta. Além dos contratos que já estão assinados, poderão abrir e abrirão novas turmas nos sítios onde o estudo de rede demonstre que é preciso abrir novas turmas. E este estudo de rede é um estudo que se faz todos os anos, é um estudo normal que se faz para as escolas públicas, para as escolas privadas. As escolas públicas também não abrem as turmas que querem. Têm que ter a autorização do Ministério para abrir novas turmas. É isso que se está a fazer. Nós focou um problema muitíssimo importante, a questão do desemprego. É claro que é provável que nos próximos anos continue a haver desemprego de professores. Nós só nos últimos 7 anos letivos perdemos em Portugal 137 mil alunos. Está previsto que nos próximos 5 anos poderemos perder cerca de 80 mil alunos só na escola pública. É a realidade demográfica. Não é culpa da escola, não é culpa dos professores, também não é culpa dos alunos, mas a verdade é que há menos alunos. O que nós não podemos é pensar que há uma parte da oferta educativa, neste caso a oferta privada e cooperativa, que passa como se a realidade não existisse. Há muitos professores no ensino público que já se sentem há muitos anos, foram despedidos nos últimos anos cerca de 30 mil professores no ensino público. Nós não desejamos isso a ninguém. Temos é que encontrar respostas para essa situação. E como é que olha para estas respostas por parte do Partido Socialista, nomeadamente de que isto é uma medida de facto de gestão e que precisa, sobretudo, de se evitar aqui a redundância de quando há escolas públicas que possam eventualmente absorver estes alunos? Muito bom dia. Eu agradeço ao Fórum a oportunidade de explicar este tema que tem sido, de facto, muito polémico e que, por si mesmo, coloca aqui várias questões em evidência. A primeira questão que é colocada em evidência, inclusivamente pela intervenção inicial do meu colega, é dizer que os montantes vão ser respeitados, o número de turmas continuará a ser respeitado. Há uma coisa que não está a ser respeitada, é a lei. E é a lei no sentido de que o governo anterior contratualizou com estas escolas um contrato plurianual que lhes permite lecionar estas turmas em contrato de associação nos próximos 3 anos. Portanto, ainda faltam 2. E esta questão só se deveria colocar, esta discussão só se deveria fazer no fim destes 2 anos. Não é a meio de um contrato e também não é a meio de um ano letivo que está no fim e que já estamos a preparar o próximo ano letivo. Mas normalmente prepara-se o ano letivo, no final, praticamente no final do ano letivo anterior. Mas não se prepara com esta instabilidade. É sempre nesta altura. Como houve um contrato assinado com a duração de 3 anos, há expectativas legítimas das famílias que nos próximos 3 anos pensariam ter os seus filhos dentro de um determinado projeto escolar que hoje é colocado em causa. Há turmas, há pais que têm 2 ou mais filhos numa mesma escola e que hoje não sabem se não terão que separar alguns dos filhos porque precisamente algumas das turmas não irão abrir no próximo ano letivo. E isto causa instabilidade na vida das famílias, na vida dos alunos e na vida dos professores. Eu destaco aqui uma dimensão que é importante. O PSD não é contra a escola pública. O PSD valoriza a escola pública, mas valoriza essencialmente um ensino de qualidade. A discussão que está aqui imposta em cima da mesa com esta polémica é um antagonismo entre escola pública e escola privada ou particular, que não é completamente, não é uma discussão completamente real, na medida em que o que está em causa e aquilo que interessa às famílias é a qualidade do ensino. As famílias não querem saber se a escola é privada, as famílias querem saber se os seus filhos aprendem bem, se os professores ensinam bem. E é disso que se trata. Há escolas particulares muito boas, como também haverá más. Há escolas de ensino estatal
muito boas, como também as haverá más. Mas aí o princípio de liberdade de escolha vai continuar a manter-se, porque as pessoas têm, os agregados familiares têm a possibilidade de continuar a fazer a escolha onde querem colocar os seus filhos. Eu não sei se continuará a acontecer se esta estratégia for adiante. Eu explico porquê. Se este despacho for cumprido, 57% dos estabelecimentos de ensino poderão vir a ser encerrados. 4.220 professores serão dispensados. E é evidente que, se 57% destes estabelecimentos encerrar, essas famílias terão de procurar outra escola onde colocar os alunos. A questão é, o Partido Socialista invoca muitas vezes e diz, onde há oferta de uma escola estatal, não faz sentido haver oferta de uma escola particular. Mas o PSD acha que faz sentido haver essa redundância, essa duplicação de oferta? Eu não considero que seja uma redundância. Eu considero que nós devemos dar às famílias a oportunidade de poder escolher um projeto educativo de qualidade para os seus filhos. Mas é na verdade, quando estes acordos foram iniciados, era suposto serem temporários. E a questão é que a realidade da rede pública escolar mudou. Não faz sentido adaptar a realidade da escola às novas mudanças? Uma das mudanças que foi aqui assinaladas pelo deputado Porfírio Silva foi a dimensão demográfica, é aquela que é mais premente nesta matéria. Exatamente. E com a qual o PSD tende a concordar, no sentido de que, nos últimos anos, na última legislatura, já foi feito um ajustamento significativo do número destas turmas. Aliás, o último governo poupou 311 milhões de euros ao Estado, reduzindo os contratos de associação, o que significa que estas escolas fizeram já um ajustamento profundo que lhes permitiu não só que o custo da turma se fosse diminuído, como que as turmas fossem reduzidas. Ou seja, este ajustamento foi feito. E este ajustamento, na sua opinião, não é suficiente? O ajustamento que foi feito na altura do governo de coligação PSD-CDS? Como lhe disse, nós não temos nenhuma satisfação pelo facto de termos menos jovens, termos menos alunos na escola, em toda a escola. A verdade é que não só os últimos anos têm sido de redução, como vão continuar a ser. Isso não é bom para ninguém, nem é bom para o país, nem é bom para os professores, não é bom para ninguém, mas essa é a realidade. Agora, há uma coisa que lhe queria dizer. Há um certo tipo de alarmismo irresponsável. Eu peço desculpa, tenho muita simpatia pela minha colega Inês de Sena, mas voltou hoje a repetir um número que já ontem disse, 4.222 professores. Estes contratos são de 3 anos, vão continuar durante 3 anos e, portanto, estar a dizer que se vão despedir agora os professores todos, porque este é o número dos professores todos que existem nessas escolas, dizer que são despedir todos os professores são os que têm contrato de associação. Deixa-me terminar. Estava a dizer uma coisa que... Não, é que a ideia de não deixar falar o outro para não deixar argumentar parece-me mal. Faz favor. Isso não é correto, isso é alarmismo. E o que é irresponsável é não só lançar o alarmismo, como tratar isto como se isto fosse uma questão de politiquice. Mas isto quase que parece aqui um debate ideológico. Não, isto não é um debate ideológico, mas é um debate com critérios. O que se está a fazer é cumprir a Constituição, é cumprir a lei e cumprir os concursos. Os contratos que existem, estes contratos de associação que existem atualmente, obedecem a um concurso. Todos os critérios que estavam no concurso e que fizeram com que alguns colégios pudessem concorrer e outros não pudessem, têm que ser respeitados, porque senão não existem 79 escolas privadas no país. Existem mais de 2.600. E só 79 é que tiveram contrato de associação. Porquê? Exato. Porque o concurso estipulou certos critérios. Por exemplo, estipulou que a oferta tinha que ser para aquelas freguesias, que agora não querem cumprir. E porquê que não querem cumprir? Porque, na realidade, aquilo que o Tribunal de Contas pediu um esclarecimento sobre porquê que eram aquelas freguesias, e a resposta foi, são as freguesias onde há carência. Ora, agora já não querem que a área geográfica conte. O que significa que ganharam um concurso com base em certas regras, excluindo outros, como disse, há mais de 2.600 que também provavelmente queriam ter financiamento do Estado e não têm, excluíram outros e agora querem mudar as regras a meio do campeonato. E, portanto, é completamente errado dizer que as pessoas devem estar preocupadas. Os alunos que estão nas escolas vão continuar a ser financiados nas mesmas turmas em questão até terminarem o ciclo de estudos. Então, como é que olha para os argumentos responsáveis destes colégios quando dizem que houve contratos feitos com o Estado, não com o Governo A,
A ou com o governo B. Isso é completa razão. Aliás, para quebrar compromissos que tinham sido antes celebrados com o Estado, já nos bastou o governo anterior, que passou o tempo a quebrar compromissos que estavam na lei. E, portanto, mas este sobre isso também já alterou aqui algumas regras a meio do jogo, nomeadamente em relação aos exames. Desde o início. Não confundamos as coisas, porque aí é que vemos o que é que está de ideologia nisto. Mas deixe-me só dizer uma coisa para vermos que nós temos de saber comparar as realidades. Porque o que está a ser dado como mote, aliás, a forma como o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho falou deste assunto, ainda ontem, dizendo que onde há uma escola privada não devemos pensar em acrescentar à escola pública, isto é completamente ideológico. Isso é que é ideológico. Se nós formos ver, a maior parte dos países europeus tem mais escola pública em percentagem de instituições do que Portugal. Nós não somos nem o país que tem mais, nem dos países que têm mais. A maioria dos outros países da Europa e até da União Europeia tem mais instituições públicas do que Portugal. Portanto, não há aqui nenhuma ideologia estatista, porque este papão do estatismo foi um papão inventado agora pelo PSD. O PSD está cansado de perder os debates com o CDS, porque o CDS faz as batalhas políticas com mais vigor. E agora resolveu que precisava disto para fazer uma cena política. E o PSD está a politizar esta questão? Eu acho que a discussão é profundamente ideológica e, nesse ponto, discordo totalmente do meu colega. Aliás, esta discussão hoje não faz sentido porque é regredir, de facto, ao debate ideológico que se deu no início da década de 80. Peço perdão. E o PS, inclusivamente, aliás, finais da década de 70 e início da década de 80, o PS já tinha ultrapassado esta estatização que o Sr. Deputado Porfírio Silva quer aqui negar. Não estamos a falar de ideologia, sim, na medida em que estes contratos que inicialmente foram criados, e aí concordo, para completar a rede pública, onde ela não era suficiente para os alunos que existiam em determinadas regiões, ultrapassou essa dimensão, inclusivamente com a anuência do Partido Socialista, com o Decreto-Lei 553/80, artigo número 12, 1.1 e 2, que eu convido o Sr. Deputado a ir ler, aqui umas coisas para mostrar posições do PSD no passado. Onde diz claramente que as escolas não existem só onde existiam carência de escola estatal e existem também como projeto educativo diferente, e teve a anuência do Partido Socialista. Esta dimensão é uma dimensão tão ideológica que se coloca ao nível da educação, não se colocando a outras áreas. Portanto, dá-se inclusivamente o caso deste Ministério estar capturado pelo pensamento do Bloco de Esquerda, pelo pensamento da FEMPROF, isso é político, assumindo o Partido Socialista posições que não teve no passado. Relembro-me que o número de contratos da associação com o Partido Socialista foi muito superior ao que tivemos com o anterior governo, gastando muito mais, 671 milhões de euros gastou o Partido Socialista nesta matéria e agora deu uma cambalhota. A demografia tem evoluiu, é verdade. Ideologia é não olhar para os números, é ficarem presos no passado. A demografia não são os números, não é dos números que estamos a falar. Pois está a citar aquilo que aconteceu antes desta demografia ser... E não quer citar números para aquilo que não lhe convém. É a evolução dos números. Ninguém contesta a quebra demográfica, Sr. Deputado. Quer é que seja a escola pública a pagar a quebra demográfica e os outros não. Quando o Partido Socialista afirma, por exemplo, que quer reduzir o número de alunos por turma, que esta questão também se colocou, claro. Agora com esta questão... Bom, o despacho diz que vamos integrar alunos com necessidades educativas especiais nas turmas, aumentando o número das turmas. Se quiser que eu explique isso, eu posso explicar. As escolas públicas têm capacidade de absorver. É uma contradição. Isso é um ponto muito importante, porque há aqui várias ficções. Aliás, uma delas, a Sra. Deputada Nilza de Sena mencionou há pouco e que é um dos slogans errados e que é preciso desmontar. Porque vem-se sempre dizer, não, os meninos querem ficar na escola privada porque tem mais qualidade. Isso, encapotadamente, nem sempre tenho coragem de dizer isso, mas quando não estamos na televisão e estamos noutros fóruns, isso é muitas vezes dito. É preciso dizer o seguinte, em primeiro lugar, a escola pública não escolhe territórios. A escola pública não evita territórios difíceis. A escola pública não escolhe alunos. A escola pública não escolhe professores em função das políticas, em função das ideologias ou em função das religiões. E isso reflete-se na qualidade do ensino? Isso reflete-se na necessidade de investir na escola pública para que ela seja cada vez melhor. Mas não estamos a falar do futuro, estamos já a falar do presente.
A Universidade do Porto, aqui quase há 3 anos, fez um estudo sobre o percurso com 4.000 e tal alunos que transitaram para a universidade, e portanto 4.000 e tal alunos como mostra já não é pouca coisa, em que mostrava que desses alunos, aqueles que vinham das escolas privadas tinham melhores notas de acesso ao ensino superior. Mas depois via-se o percurso no ensino superior e eram os alunos das escolas públicas que tinham um percurso mais consistente, que estavam entre os melhores, que acabavam os cursos a tempo, que não tinham repetência no superior. E, portanto, nós não aceitamos de maneira nenhuma esta ideia de que o ensino na escola pública, na privada, que é melhor Exatamente. e superior não ao aceitamos público. isso. Mas aceitamos uma coisa muito importante, é que continuamos a precisar de investir mais na escola pública, porque há muita coisa para fazer na escola pública. E nós não podemos aceitar que se estejam a cortar turmas no público onde as escolas estão semi-vazias, que se estejam a cortar recursos no público onde há necessidades de apoiar mais a aprendizagem dos alunos. E o dinheiro que o Estado vai poupar ao cortar este financiamento vai ser diretamente aplicado nas escolas públicas? É uma garantia? Em primeiro lugar, nós não podemos ser economicistas. Quer dizer, nós temos que respeitar regras, por isso vamos respeitar os contratos e não podemos dizer só para poupar dinheiro vamos cortar. Isso seria fazer aquilo que outros fizeram e que nós criticamos. Agora, o que é certo é que se nós evitarmos as redundâncias, teremos mais margem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Muito rapidamente. Um exemplo muito rapidamente. Este ano está inscrito no Orçamento de Estado uma verba de 139 milhões de euros para contratos de associação. Sabe, em todo o país, para intervenções em todas as escolas públicas, quantos milhões de euros tem a DGEST? Não são 139, nem são 100, nem são 39, são 8. Só para intervenção em todas as instalações de todas as escolas públicas do país, 8 milhões. É claro que mesmo que poupemos pouco, e se temos que cortar as redundâncias para pouparmos aquilo que for possível, isso vem a favor da escola pública. Eu já vou pedir já à Nilsa para comentar estes dados. Para já vamos trazer à discussão a opinião de alguns telespectadores que estão em linha e que gostavam de dar a sua opinião. O primeiro interveniente está a ligar-nos e a ver-nos de Viseu. É o Rui Martins, consultor. Muito bom dia. Muito bom dia. Queria desde já dizer que sou Presidente da Federação de Pais de Viseu e estamos associados à CNIP, à Confederação Nacional Independente de Pais. E aquilo que nós estamos a constatar, toda esta polémica, dá-nos muitas preocupações e é o resultado do grande lobby que são as escolas privadas e as escolas com contratos de associação. Se assim não fosse, não compreenderíamos como já há 2 ou 3 dias ou mais vemos alunos que nem sequer vão às aulas, grande parte do dia, para se associarem a este tipo de preocupação que eles têm. Mas se até hoje tiveram preocupados estes pais destes alunos dos contratos de associação em encerrar escolas, não nos podemos esquecer que nos últimos 10 anos fecharam cerca de 47% de escolas deste país, escolas públicas, mais de 5.000 escolas. Portanto, não compreendemos porque é que neste momento esta questão e esta polémica surge, quando de facto aquilo que se verifica é apenas uma decisão da reorganização da rede escolar, é a garantia do Governo e da tutela em que as turmas que neste momento existem e estão a funcionar nas escolas de contrato de saúde se vão manter. Toda esta decisão ou revogação só tem a ver com as turmas novas, nada mais. E, portanto, as escolas de associação terão que se reorganizar, tal como fizeram outras escolas, porque nós aqui em Viseu, no nosso distrito e todos os distritos do anterior, ficámos sem milhares de escolas e não vimos ninguém a fazer polémica nem a defender este encerramento. E, portanto, isto é o resultado do grande lobby que é, onde quer o PS, quer o PSD estão metidos até às orelhas. Ambos estes partidos políticos têm interesse nas escolas privadas e, portanto, nós desejamos muito boa sorte ao Sr. Ministro e à equipa da Educação que leve esta causa até ao fim. Portanto, não faz sentido que existam escolas privadas quando a oferta pública tem vagas. Muito bem. Rui Martins, está muito clara a sua opinião. Tocou aqui em alguns pontos para daqui a pouco desenvolver. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Vamos até à cidade do Porto. O Jorge Mendes é funcionário público e está em linha. Muito bom dia. Bom dia para si e para os seus 2 convidados. E já pegando aqui nas palavras do Rui Martins, estou completamente de acordo com ele. Isto não é uma questão ideológica, isto simplesmente é a questão da reorganização da escola. Ou seja, em 2011, quando no memorando de entendimento para o resgate, o FMI já nessa altura apontou esta questão aqui dos contratos.
E o governo anterior, porque isto é um cinismo muito grande de todo este PSD, Passos Coelho, desta gente toda, e uma falsidade, porque isto é uma não questão. O FMI apontou precisamente para a questão destes contratos em 2011. E o que é que fez o governo anterior? Praticamente nada. Aí a senhora deputada diz que poupou à volta de 300 milhões de euros, mas ao fim e ao cabo não reorganizou nada. Descarbonizou por completo o Ministério da Educação, cortes a torto e a direito, nem vale a pena a gente estar aqui a falar. Neste momento o que é que se passa? É uma reorganização completa, tem a ver com os contratos, tal e qual aí como o deputado do PS disse, destas 79 escolas, e que foram plurianuais feitos em setembro do ano passado pelo governo anterior. Ora, se pode gerar uma poupança, e havendo escola pública ao pé de uma escola privada, as pessoas têm sempre a opção de escolha. Eu dou um exemplo e passo a deputada aí do PSD o seguinte. Em 2014, uma pessoa foi a uma certa escola. O miúdo estava lá de férias. Portanto, pagava-se uma mensalidade para aqueles 3 meses de férias. Entretanto, a senhora da escola perguntou, o menino, quando quiser ir para a primária e tal, não o quer pôr aqui. Pronto. Então, só para a senhora deputada do PSD perceber o seguinte. Ora, foi dado o IRS dessa família, portanto, uma pessoa reformada por invalidez, para a Caixa Geral de Aposentações, esposa desempregada e um miúdo com 3 ou 4 anos de idade. Tem um rendimento global para a família, que é só uma pessoa, 12 mil euros ano. A pessoa lá fez as contas e depois, quando a mãe do miúdo foi à escola, 2 ou 3 dias depois, a senhora apresentou então uma proposta e a proposta era o menino a ficar aqui, para a primeira, segunda, terceira e quarta classe, não é verdade? Tinha que pagar um montante de 90 euros por mês. Portanto, só aqui se vê como é que isto está. Portanto, há que reorganizar, há que manter a escola pública, os colégios privados também têm direito a existir, mas a questão é uma não questão. Muito bem. E já percebemos, Jorge Mendes, a sua posição, de resto dando um exemplo que espelha bem o que pensa acerca do que discutimos. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Ouvimos agora a opinião da Graça Raposo, está a ligar-nos de Ponta Delgada e é enfermeira. Bom dia. Sim, muito bom dia. Olha, agradeço desde a oportunidade que me é dada, é a primeira vez que participo num programa destes, mas de facto este é um tema que me suscita grande inquietude, porque não pelo problema de dizer que as crianças hoje em dia têm menos qualidade por estar numa escola pública em termos de ensino, mas choca-me e revolta-me um pouco este tema, precisamente porque fiquei chocada quando vejo a quantidade de milhares de dinheiro que é dispensada para essas escolas privadas nesses contratos de associação, que se fale e como diz aí a sua convidada, a doutora Neusa, que fique preocupada com a qualidade e com a quantidade de professores que irão ser dispensados e as turmas que irão fechar. Não vejo razão para tal. É como diz também o seu convidado, acho que é uma questão de alarmismo. Está-se a dramatizar uma situação que não tem nada para dramatizar. As escolas têm que ser reestruturadas, têm que se adaptar à realidade. Neste momento, a taxa de natalidade é cada vez mais baixa, portanto, cada vez vamos ter menos alunos nas escolas. E, portanto, temos que canalizar os factos de acordo com aquilo que temos. Não podemos estar a dispensar dinheiro para escolas privadas e deixar as escolas públicas à mercê de ter imensos alunos com grandes dificuldades, escolas que estão todas destruídas, sem condições para os alunos lá estarem, com falta de recursos humanos, desde auxiliares, desde professores, que se tenha colocado os alunos de educação especial, que os professores se vejam cansados porque não têm e deviam ter com certeza mais professores especializados para tomar conta destas crianças e não têm porque se deslocou esses recursos para outras instituições, nomeadamente
nomeadamente, se calhar, as privadas, e que se deixa a escola pública no estado em que está para favorecer as privadas. Temos que economizar, e o dinheiro que lá está é de todos nós. Portanto, está vamos clara, ver. está clara a opinião com o seu convidado, e também, se for preciso fazer uma petição a favor da escola pública, pois cá estaremos também. Muito bem, Graça Raposo, obrigada pela sua participação. Ouvimos ainda a Melanie Ferreira, que está a ligar-nos de Aveiro. Bom dia, a sua opinião. Bom dia ao Fórum. Bom dia. Olha, eu nunca participei num programa destes e decidi participar agora porque é um tema que me é caro, uma vez que sou ex-aluna de um colégio com contrato de associação. Tenho ouvido muitas opiniões, muita gente a dizer, por exemplo, que não é justo que quem queira ter o filho num colégio privado, então que pague. Se quer ter um projeto educativo diferente, então que pague. Ora, então, a liberdade de escolha que tanto se fala e que muita gente diz que existe liberdade de escolha dentro da escola pública, mas então só quem tem possibilidades financeiras é que pode ter um filho numa escola com um projeto educativo diferente? Deixo esta questão. Outra coisa que eu também queria dizer é que concordo com esta gestão, de certa forma, que tem que ser feita, porque existe sobreposição, sim, principalmente nas cidades, mas acho que também deveria ser feita uma análise mais particular. Porque, por exemplo, no colégio onde eu estive, acho que não se deve pôr tudo no mesmo saco. E é isso que tem vindo a ser falado. Só se fala em colégios privados, e não se deve pôr tudo no mesmo saco. Porque este colégio onde eu andei nunca escolheu alunos nem pela capacidade financeira, nem por serem melhores alunos. Portanto, é um colégio privado, sim, com contrato de associação, mas que faz um serviço público. Muito bem. Tem infraestruturas e penso que, deixe-me só acabar, não deve ser também, se este colégio fecha, todas as infraestruturas que foram construídas ao longo dos anos, quando o Estado precisou destes colégios, vão ser postas de parte, vão ficar sem utilidade. E já compreendemos onde quer chegar. Obrigada, Melanie Ferreira, pela sua participação. Vamos agora ouvir uma professora que está a ligar-nos do Algarve, nomeadamente de Faro, é a Maria Santos. Muito bom dia. Pergunto-lhe, Maria, enquanto professora, como é que está a acompanhar e olha para toda esta questão? Bom dia aos seus convidados também. É com muita preocupação porque isto está a tomar umas proporções que não consigo entender. Não consigo entender e porque sou professora numa escola pública e fico eu preocupada que agora venha a senhora deputada dizer que o PSD valoriza muito a escola pública. Mas nós vimos como valoriza a escola pública com os cortes e com a degradação que foi feita no último governo, com o último governo. Para além disso, a desvalorização que esse anterior governo fez em relação aos profissionais das escolas públicas. E, portanto, é com muita preocupação que agora vejo, estando na oposição, que a sua questão é alterada. Isto é uma questão ideológica, claro que é. E é muito complicado para o PSD assumir que a Constituição da República Portuguesa, que está em vigor e que eles queriam alterar, não foi alterada e muito bem, porque é a Constituição da República Portuguesa que diz quais são as obrigações do Estado. E a obrigação do Estado em matéria de educação é garantir, é financiar a escola pública, o ensino público. E só complementarmente, onde não há escola pública, é que poderão então existir financiamentos a colégios privados para também darem a oportunidade aos alunos que aí residem. Por isso, o deputado Pedro Passos Coelho anda um bocadinho enganado nestas coisas todas, porque quando ele diz que onde há um colégio privado ou onde há uma escola privada não deve existir uma escola pública,
ele devia ler a Constituição, porque é exatamente ao contrário que diz a nossa Constituição. Muito bem, Maria Santos, obrigada pelo seu telefonema e vamos dar precisamente a oportunidade à deputada do PSD, Nilza de Sena, que está aqui no Opinião Pública, para responder a algumas das questões levantadas pelos nossos telespectadores, nomeadamente, Nilza de Sena, esta questão de não deixar de ser curioso, ser agora o PSD que está na oposição a defender direitos adquiridos. Nós não mudámos a nossa posição. Eu quero fazer essa declaração de princípio, porque penso que a discussão está muito pulverizada e muito inflamada em temas que apaixonam as pessoas, mas que não estão centradas naquilo que é essencial nesta matéria. Mas o que ouvimos aqui nestes telefonemas é que as pessoas encaram isto com alguma naturalidade. Dizem que acham que é uma falsa questão porque a rede escolar deve ser efetivamente reorganizada. Mas essa reorganização, já tinha dito isto há pouco e mantenho, essa reorganização foi feita já na legislatura anterior, no sentido em que nós já reorganizámos a rede, ou seja, reajustámos a oferta, esmagando precisamente os custos desses valores por turma nos contratos de associação e, ao mesmo tempo, também reequacionámos a entrada de professores também dentro do sistema da escola pública. Eu gostava de dizer aqui uma coisa que eu acho que me parece importante nesta matéria e que também foi salientado por uma das nossas ouvintes. Aquilo que está em causa nesta matéria é um pouco vermos o Estado com uma visão paternalista, que vai escolher por todos os outros o ensino que as pessoas com menos possibilidades económicas podem ter. Porque, no fundo, aquilo que aqui está em causa, se formos adiante no cumprimento deste despacho, é que as pessoas mais capacitadas financeiramente, ou seja, as pessoas ricas, continuarão a poder escolher o projeto para os seus filhos e as pessoas com menos capacidade financeira terão que se sujeitar à escola do Estado, mesmo que ela ofereça, quer ela ofereça qualidade, quer ela não ofereça qualidade. E esse é o ponto que nos mantém aqui há um muro que nos separa, que é ver a defesa de um igualitarismo basista, mas tão basista que prejudica aqueles que são mais carenciados. Porque o princípio inicial dos contratos de associação também era beneficiar famílias mais carenciadas, não esquecendo que muitas crianças institucionalizadas e também muitas crianças com deficiência, portanto com necessidades educativas especiais, que muitas vezes não tinham lugar na escola pública, eram de facto no modelo de escola inclusiva, colocadas no modelo de escola inclusiva nestas escolas com contrato de associação. Então deixe-me ouvir aqui o deputado do PS, quando ouvimos estes argumentos de que a liberdade de escolha só fica para quem tem mais possibilidade financeira para tal e que as pessoas com menos recursos deixam-se ter essa liberdade de escolha. Eu, agradecendo aos telespectadores que puseram questões e fizeram considerações, respondi a essa questão, mas depois queria sublinhar um outro ponto que me parece muitíssimo importante. Vamos lá ver uma coisa. Liberdade de escolha é permitir às famílias que escolham a escola. Ora, isto não promove nenhuma liberdade de escolha, porque isto não dá dinheiro às famílias, dá direito aos proprietários dos colégios. Porque não há liberdade de escolha numa terra onde só há uma escola privada e não há escola pública. Isso não é liberdade de escolha. E mais, se os proprietários destas escolas com contratos de associação estão tão preocupados com a liberdade de escolha, então façam-lhes uma sugestão. Proponham que os 139 milhões de euros previstos para este ano, para essas 79 escolas, não fiquem só para essas 79 escolas e sejam atribuídas por mérito às 2.600 e tal que existem em todo o país. Portanto, essa questão da liberdade de escolha é mais um slogan político. O PSD está a precisar de uma guerra qualquer para salvar as vergonhas que tem passado em relação ao CDS no Parlamento e inventou esta. Isso é muito mau porque as pessoas merecem melhor. Agora, há uma coisa que queria dizer com muita determinação. Este processo passa por uma análise técnica que é feita todos os anos. Que turmas são precisas, em que sítio, onde é que elas podem ser colocadas. E há pouco uma telespectadora pedia a necessidade de haver aqui, olhar caso a caso, e não é? Fazer aqui uma avaliação, não meter tudo dentro do mesmo saco. Deixe-me explicar como é que está a ser feito. Sim. Foi pedido aos serviços do Ministério que dessem informação sobre a rede. Onde é que há escolas com lugares vagos para preencher, a que distância a pé, a que distância de carro, essas coisas todas. Isso deu um figurino da situação. E o Ministério agora está a chamar os diretores das escolas, todos, para dizerem, face a esta situação,
o que é melhor fazer. E, portanto, isto não é um processo ideológico no sentido de ser um processo movido só por ideias. É um processo concreto para resolver situações dentro da nossa situação real e não da situação ideal. Mas poderá ter aqui contornos e desfechos jurídicos. Temos aqui algumas escolas a ameaçarem levar o caso a tribunal. Isso eu acho muito bem que quem eventualmente se sinta lesado que vá para tribunal. Eu penso que a justiça há de servir para alguma coisa e será também para isso, se for o caso. Agora, eu faço só uma sugestão. Quando ouvirem um proprietário de um colégio ou de uma escola dizer que tem um contrato de associação e que ele não está a ser cumprido, peçam-lhe para ver o contrato. Peçam-lhe para ver a cláusula em que diz qual é o número de turmas, quais são os anos letivos cobertos e qual é o montante. E depois perguntem-lhe se alguma dessas coisas o Ministério disse que não ia cumprir. Mas é ou não preocupante, isso é uma pergunta para os dois, quando ouvimos aqui algumas opiniões de que isto tudo há aqui lobbies e, pegando na primeira intervenção, há lobbies de escolas privadas, que tudo isto tem a ver com alguns interesses privados. Que comentário é que lhe merecem este tipo de acusações? Quer dizer, eu quando defendo que um ensino de qualidade, e quando o PSD defende um ensino de qualidade, está a falar de escolas que cumprem exatamente o desiderato que é o serviço público. Não vou dizer que todas as escolas funcionam bem. Nós sabemos que há escolas que funcionam bem e têm qualidade e há escolas que não têm qualidade. E haverá certamente também no ensino das escolas do Estado escolas que funcionam bem e escolas que não funcionam bem. E esse princípio é um princípio que eu quero que fique muito claro. Em primeiro lugar, porque nós valorizamos sempre a escola pública. Sempre. E em segundo lugar, porque valorizamos a escola pública quando queremos um ensino de rigor, quando queremos um ensino com transparência, promovemos esse ensino com transparência e promovemos com resultados que podem ser escrutinados hoje muito claramente. Nós temos redução de abandono escolar. Nós vinculámos mais de 1000 professores nos últimos anos, portanto, em cada um dos anos, portanto, mais de 4.500 ao longo dos últimos anos. E, portanto, isso significa que houve um trabalho continuado para produzir um conjunto de resultados. É evidente que isto não escamoteia que exista pontualmente, em algumas escolas, e sobretudo em algumas escolas de ensino particular e cooperativo, alguns problemas. Mas com toda a tranquilidade o digo, como existirá noutras escolas também. Agora, o que está aqui em discussão não é isso. O que está aqui em discussão é promovermos uma escola de uma forma, a meu ver, abusiva, que é aquilo que é, entre aspas, impingido às pessoas que não têm outros meios para escolher, sem que elas possam ter a oportunidade de um projeto educativo diferente. Porquê? Deixa-me só dizer isto. O Partido Socialista gosta muito, e a esquerda em geral, por exemplo, e várias vezes ouvimos isto, de falar de projetos, por exemplo, como a Escola da Ponte, que é uma escola que tem um projeto diferente, que tem resultados diferentes, que os alunos têm oportunidade para fazer coisas absolutamente notáveis. E é uma escola com um projeto que não cabe dentro deste modelo. E gostam de elogiar exatamente neste pressuposto. Mas depois, noutras matérias, têm uma visão completamente oposta. Estamos quase mesmo a terminar. Temos uma visão sectária sobre estes temas. Para concluir... Deixe-me só dizer uma coisa que é muito importante. E para finalizar, porque estamos mesmo no fim do programa. Nós não podemos perder a memória. Um governo que disse aos professores cá não tem lugar, imigrem, agora é completamente hipócrita. Está escrito e está gravado. E, portanto, isso é completamente hipócrita. Um ministro, Nuno Crato, que disse eu venho aqui para implodir o Ministério da Educação, está tudo dito acerca do que o PSD pensa sobre a escola pública, confirmado ontem pelo seu deputado Pedro Quadros Coelho, dizendo onde houver uma escola privada, nós não precisamos de promover a escola pública. É isso, a ideologia, isso é que é a ideologia. Isso é que é a ideologia. Para debater vocês não respeitam a escola privada, respeitam alguns interesses e os vossos interesses políticos. Senhores deputados, temos que fechar. Obrigada por terem estado connosco aqui no Opinião Pública. Obrigada também a todos aqueles que participaram ao longo do nosso programa. É assim que fechamos o Opinião Pública. Já a seguir, a Carla Jorge de Carvalho atualiza todas as notícias no Jornal do Meio-Dia. Bom dia.